porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O que há de vir, virá. E não tardará. Aí ele diz, mas o justo viverá pela fé. Por favor, querido, querida, viver pela fé, você entende como eu, que a fé é ela que vai ser, vê se você entende como eu. Se eu vivo pela fé, você entende que essa fé é minha suficiência? Você consegue entender isso de outra forma? O justo viverá, existirá, caminhará pela sua fé. Ou seja, essa fé é nada menos que a subsistência do justo. Chegamos nesse acordo ou não? Você entende de outra forma? Está certo isso, sim ou não? O que você acha? Compreende isso? Quem compreende isso? Faz assim, ela é a minha... O justo viverá pelo quê? Está vendo como fé não é sorte? Fé não é sorte. Fé não é estar a esmo, estar entregue ao futuro. Não. Fé, porque ainda um pouquinho de tempo que vai vir, virá e não tardará. A única maneira do justo viver é pela fé. Então, se ele quer estar de pé, é pelo quê? Se ele quer se encontrar com Jesus, se ele quer tocar em Deus e receber o toque de Deus, é tudo por onde? A fé é assim, senhor. Ó, por exemplo, você que foi mamãe, quem foi mamãe aqui? O que ligava? Teu filho estava lá, na tua barriga. O que ligava? Como é que você alimentava o teu filho? Então, aquilo ali é a fé para você. O que o teu cordão umbilical foi para o teu filho, a fé é para você. O seu filho só aguentou 7 meses, 8 ou 9, por causa do cordão que o sustenta. Essa é a fé para você. Se não for por ela, por isso que ela não é sorte. O que é fé? É certeza que quem fez a promessa é fiel. Então o justo, ele vive assim, enfrentando desafios, mas sabendo que quem fez a promessa é fiel. Ele vive assim, enfrentando todo tipo de circunstâncias, mas confiando, ele confia. Quem fez a promessa é fiel. Então ele anda nessa segurança. Aí ele enfrenta um monte de coisa, mas quem fez a promessa, como é que ele vive? Na fé, na fé. Ele vive na fé, não pode. Só que a fé, você precisa encarar a fé como um corpo. Eu queria que você, inclusive, Tiago 2, você está pertinho de Tiago aí, você não está em Hebreus? Está em Hebreus, né? Você não está em Hebreus? Então vira aí para frente, aí tem Tiago. Tiago 2, 26, dá para você entender bem que a fé é um corpo, né?
Porque assim como o corpo sem o espírito está o quê? O que mais que você aprende ali? Então a fé pode morrer. Por exemplo, o justo está andando na fé. Então ele tem obras de fé. Ele deixou coisas pela fé. Ele fugiu do pecado pela fé. Ele escolheu outro caminho por causa da fé. Ele perdeu esse mundo por causa da fé. Fé com obras. Mas se em algum momento da vida a fé que ele diz ter já não for acompanhada de obras, foi a óbito. Igual o corpo sem espírito. Óbito. A fé, ela pode ir a óbito, meu caro. A óbito. Quando a pessoa não quer mais fazer nada pela fé, ela não tem mais obras. A fé não tira ela mais de casa. A fé não leva ela a ser fiel a Deus. A fé não leva mais ela a dizer não para o pecado. A fé não leva mais ele a se afastar das coisas. Ele está na igreja, mas não tem mais obras. Então a fé foi a óbito, como um corpo. Então dá para você ver que a fé é como um quê? Então fala assim: eu dependo da fé para viver. Igual a criancinha lá que eu falei. Igual a fé é o teu cordão umbilical que alimentava. Se você não cuidar desse corpo chamado fé, meu caro, já era você. Já era eu também, não é só você não. Por exemplo, você vê quando tem aquela Olimpíada, você vê aqueles atletas, você olha para eles, o quanto eles cuidam do corpo. Sim ou não? As pessoas todas trincadas. Verdade ou mentira? Aquele povo ali, se engordar 100 gramas, preciso fazer alguma coisa para perder 100 gramas. Esses atletas, eles cuidam. Por que eles cuidam tanto do corpo deles? Vamos ver se você pega o espírito. Você não vai pegar o espírito. Vamos ver. Oh, meu Deus, ilumina esse povo, meu Pai. Por que esse povo vive? Aqui. Por que mesmo? Porque aquilo ali é a vida deles, meu caro. O corpo deles é treinamento, alimentação. Verdade ou mentira? Alimentação. É só folhinha de alface, um bifinhozinho. Mas é verdade. Mas por que é assim? Porque é a vida deles. E como é que está o corpo da tua fé? Escute. Se a fé é um corpo, como está o corpo da sua fé? O corpo humano teu pode estar meio esquisitinho. Amém, pessoal? Mas o corpo da fé, meu caro, o cuidado exacerbado, escute, não vou dizer exacerbado, porque é o cuidado que eles têm que ter, a vida deles, né? Está à altura da vida deles. Mas o cuidado deles, comparado com o nosso, é exacerbado. Mas você que se diz de Deus, como é que está o corpo da sua fé? Porque ele pode se fortalecer. A sua fé pode se agigantar. A sua fé pode crescer. Isso aí é só você. Isso aí não depende de ninguém, não. Exercitar a fé é pessoal. Pessoal é intransferível. Você pode se tornar uma pessoa violenta na sua fé. Violenta. Mas não é violento no sentido de conquistas. Porque o papel da fé não é esse. As pessoas, elas usam a fé para isso. Mas não é esse. Você tem que olhar para a tua fé e falar assim: pô, meu Deus,
Se eu vivo pela fé, então eu vou cuidar da minha fé, rapaz. Olha, não tem nada que eu cuido mais do que da minha fé. Nada, não tem nada. Eu cuido mais da minha fé do que da minha esposa. Eu cuido mais da minha fé do que mais do que da igreja. Que é isso? Eu cuido mais da minha fé do que da igreja. Porque eu não tenho utilidade para a igreja se a minha fé estiver doente. Então a minha inteligência manda eu investir aonde? Na minha fé. O meu justo viverá por sua fé. A minha fé precisa estar boa, gigante, forte, firme, vitaminada. Agora, se a sua fé está toda... Você pula até de vara. Bispo, eu pulo de vara, eu solto obstáculo, eu corro uma beleza, eu faço 100 metros em 10 segundos. Parabéns para você. Eu quero saber, meu caro, se você morreu hoje, se a sua fé está em alta, firme, forte. Ou você sabe que quando nós ficamos doentes, nós precisamos de ajuda, verdade ou mentira? Eu já fiquei doente, já peguei dengue, eu já fiquei dengoso já. Eu já peguei dengue. Quem já pegou dengue aqui? Toda vez que eu vejo um pernilongo perto de mim, eu fico com raiva, porque é triste. Quem já pegou dengue aqui? Quando você adoece, então a esposa tem que cuidar. Alguém tem que cuidar de você. Você está doente? Eu não gosto de ficar doente. Eu não gosto de depender das pessoas. E quando a fé fica doente? A fé é a pior doença que você pode ter. Aí você vai depender dos outros. Pastor, ore por mim, pelo amor de Deus. Se o senhor não orar por mim, eu vou morrer. Aquela pessoa fala, eu botei meu nome na mão de 1000 pessoas, pastor. É mesmo? É. Mas se você ora por mim, eu te agradeço, que a tua oração me ajuda. Mas não é ela que me sustenta. O meu justo viverá pelo quê? Então eu tenho que nutrir minha fé, rapaz. Faça isso por você. Faça isso por você. Você está ouvindo a palavra de Deus? Porque senão você vai adoecer na sua fé. E as pessoas vão ter que ficar sustentando você. Vão ter que ficar carregando você. E você não precisa disso. É só você cuidar da sua fé, que você vai ver o que Deus vai fazer por você. Compreenderam, sim ou não? A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo quê? O ouvir. E ouvir o quê? Da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você começa a curar a sua fé. Eu não saio de casa sem meditar na palavra. A palavra de Deus é cura para a alma. E quando ela é praticada, ela é restauração. Você não precisa, preste atenção, o pastor está aqui para ensinar tal, mas você não depende de mim. Se você receber o Espírito Santo, se você investir na palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, não tem como você ficar doente. O teu corpo de fé vai ser um corpo sarado, capacitado a vencer e a ultrapassar qualquer obstáculo. Mas como você pode querer ficar forte, desprezando a palavra de Deus, achando que por mágica você vai ficar forte? Não. Eu estava até ensinando, eu não lembro quem, que é, tantas pessoas que a gente atende, mas uma moça que falou comigo, bispo, eu tenho tantos maus pensamentos na minha cabeça. Não, mas eu também tenho. O problema é que na tua, não estou falando da tua, mas na dela, né, que eu estava atendendo, falei, o problema, minha jovem, é que a tua está tão vazia que os pensamentos ruins, eles vão e eles ficam. A minha não. Quando sopra, eu já tenho um outro pensamento, licença, que veio daqui para rebater. Tem tanto
Tem tanto disso aqui, tanto, que quando vem, eu já tenho um para bater de frente, no escudo da fé. Então fala assim, fé é um corpo, e quando forte, é um escudo. Fé, meu caro, é um escudo. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 18, versículo 30, que diz, o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, 30. Como é que é o caminho de Deus? A sua palavra é provada e é escudo para os que nele confiam. Quando você cresce na palavra, então a tua cabeça fica afiada. Em um pensamento você já lembra de uma palavra. Vem uma ansiedade, você já lembra de uma palavra. Vem uma tentação, você já lembra de uma palavra. É isso que Deus quer fazer com você. E é verdade, a tua avó não estava errada não, quando dizia para você que mente vazia é a oficina do diabo. Fala assim, mente vazia é a oficina do diabo. E o bichinho é trabalhador. Desgraçado. Fala, seja amarrado em nome de Jesus. Então você fortaleça o corpo da sua fé. Mais uma coisa que você pode... Nós fizemos a campanha para você receber o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque aí, quando você tem um companheiro, você é um corpo com ele. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você é uma com o Senhor. Imagina como é que vai ficar o corpo da tua fé unido ao Senhor. Compreendeu sim ou não? Então cuida do teu corpo chamado fé. Não encare mais a fé como bêbado. Não seja, sabe, aquela fé de bêbado. Não, tem uma Deus é meu tudo, eu tenho muita fé em Deus também. Uma fé. Ele nunca deixa de ser bêbado. Uma fé que não vale nada. E briga dizendo que tem fé. Mentira. Mentira. A nossa fé é um corpo que pode enfraquecer, adoecer e morrer, mas pode se fortalecer também. Quem escolhe? É você que escolhe. É você que escolhe, é você que diz assim, sabe de uma coisa, meu Deus? Eu vou ficar forte na minha fé. É fácil? Não, não é fácil não. Mas dá. Fala assim, dá para fazer. Dá. Se você se concentrar, se você falar assim, meu Deus, olha, não precisa, você sozinho lá na tua casa, meu Deus, sabe de uma coisa, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse sujeito forte na minha fé. Eu quero ser esse sujeito forte. Se você colocar isso dentro de você, você vai conseguir, sabendo que vem da palavra, que vem do Espírito. Deus não dá moleza para ninguém, não. Quem quer ficar forte tem um caminho a trilhar. Fala assim, quem quer se fortalecer tem um caminho a trilhar. Então leia você lá. Leiam lá. Que mediante a fé... Então fala assim, é mediante a fé que eu sou guardado. Como é que tu vai deixar o diabo roubar essa fé, meu cara? Como está o corpo da sua fé? Ó, isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, rapaz. Ó. Isso aqui, para quem não sabe usar, é uma doença, uma fraqueza, um apoiador do diabo. Depois que isso aqui foi criado, que apareceu de gente doente, joguinho para lá, joguinho para cá. Ó, ó.
Isso aqui já destruiu, foi casamento, meu caro. Ó. As pessoas não sabem usar isso aqui. Isso aqui já matou criança, já matou mulher, isso aqui já desgraçou vidas. Fé doente. A fé, ó, a minha fé boa, eu estou guardado, meu cara. Ela é escudo para mim. Se eu trabalho com ela, ela é um escudo para mim, rapaz. Agora, se eu relaxo com ela, aí eu estou suscetível aos ataques do mal.